claro, exato de relativas. Mas com certeza, em termos de mediunidade, no planeta Terra, não existe nada absoluto, tudo precisa ser relativizado, e é por isso que Kardec propõe um espiritismo que progride, né, que seja progressivo, que avance com o tempo, e ele dá um valor enorme para a ciência, que avança para que a gente possa deixá-lo aberto para o desenvolvimento que a ciência virá a oferecer para a gente. A Francisca falou mais cedo aqui, temos que ter cuidado que em toda religião tem os falsos profetas. Pois é, e às vezes, acho bem interessante, Francisca, que em termos de espiritismo brasileiro, isso nem sempre é consciente. Tem quem faça de realmente propósito, né? Vou dizer assim. Tem quem saiba o que está fazendo e está, então, levando a desinformação adiante por algum interesse próprio. Tem. Mas é um número bem menor, na minha avaliação, né? É só a minha leitura disso, do que aqueles que, por exemplo, fazem de maneira inconsciente só por estarem repetindo. Sabe, o papagaio? O papagaio repete aquilo que ele está ouvindo. Ele não tem análise crítica daquilo que ele ouviu, né? Então a gente muitas vezes faz isso, repete, né? Porque o médium tal disse. Isso daí é para mim o pior exemplo, né? Porque quem desencarnou em tal época, em tal lugar, pelo acidente, não sei que lá, tá no mundo espiritual. Gente, espiritismo precisa ser racional, precisa ser uma produção verificável. Por isso que me parece muito mais interessante a gente discutir reencarnação, imortalidade da alma, Deus, os princípios espíritas, do que resvalar em pauta de costumes, por exemplo. Ficar discutindo o que é certo e errado do ponto de vista moral, segundo o Espiritismo. Porque a gente está no meio do caminho dessa análise do que é bom e ruim. E cada um só pode fazer isso para si. Não dá para dizer o que é bom e ruim para o outro, sabe? A gente só consegue fazer isso para si. Então, me parece que falta no espiritismo brasileiro uma análise mais pormenorizada dos princípios. Em termos mediúnicos, por exemplo, falta um método. Não pode, gente, sabe? Não pode eu fechar o olho aqui agora, pegar um lápis, escrever uma pá de páginas aqui, publicar por uma editora que está fácil fazer isso, barato, e as pessoas dizerem, ó, o novo livro é espírita. Esse livro não é espírita. Não é espírita. Esse livro é de um espírita. Vocês percebem a diferença? Eu tenho liberdade, posso escrever o que eu quiser, mediunicamente ou não. Só que alguma coisa precisa ser feita para que o leitor desse meu livro saiba que é só uma opinião. E entenda que é só uma visão, um olhar, um ângulo pelo qual eu estou vendo. E que aquilo não pode ser tido como informação, como conhecimento espírita.